Deus abençoe. Louvado seja Deus. Paz, meus amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a tua vida. Vamos à palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que nós temos que andar. Sempre na direção do Espírito Santo, receberemos a luz para que nossas vidas sejam iluminadas. Vamos à leitura, querido? Aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, Deus me deu aqui um versículo que resume tudo para nós. E eu quero dividir com meus irmãos. Diz assim: e ele disse, esse ele aí maiúsculo, é Jesus. E ele disse, garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Santo e poderoso é o nosso Deus. Graças a Deus, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Daí porque, meu irmão, eu e você tem que ler a palavra do Senhor, entender e assimilar, ou seja, compreender o que entende. Porque na medida em que nós entendemos a palavra e compreendemos a palavra, nós assimilamos para nós a essência da palavra. E aí, o Espírito Santo vai trabalhar a nosso favor com a verdade que nós fornecemos a Ele através do nosso intelecto iluminado pela essência da palavra. Então é importante que você, lendo a palavra, entendeu? Peça orientação ao Espírito Santo sobre o que você entendeu. Observe que não basta entender, você precisa compreender o que você entendeu. Porque esse é o material, é o conteúdo que o Espírito Santo tem para lutar a teu favor. A essência da palavra, ninguém tira de você, mas o entendimento tira. Então deve ter cuidado, você que lê a Bíblia, deve ter cuidado com o entendimento. Porque a nossa capacidade de entender é minúscula. E a palavra, ela discerne por N caminhos. Então é bom entender um pouco da palavra, mas compreender através do Espírito Santo em oração. Lê a Bíblia, entendeu? Vai orar a Deus, começa a meditar, Deus vai esclarecendo. Não tenha pressa em compreender. Não tenha pressa. O importante é você ter a essência do que você entendeu. Aquilo, nunca ninguém vai tirar de você. Não vai. A pessoa pode tentar te convencer de todas as formas e vai estar certa do ponto de vista daquele que está tentando. Mas a essência dentro de você da palavra, a verdadeira essência da palavra, o Espírito Santo confirma em você. Ninguém tira. E você vai batalhar com aquela verdade, e aquela verdade vai trazendo outra verdade, daqui a pouco tem um corpo de Cristo sendo construído em você. Amém? Que coisa linda é a compreensão da palavra. É claro, a compreensão da palavra, quando você começa a ser iluminado, vem algumas contradições, irmão. Vem. A Bíblia diz, resistível ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você começa a ser iluminado, você vai ter confrontos. E importa ter, já que estão te testando, é porque você tem luz. Então, a gente deve sempre trazer em mente a palavra do Senhor dentro de nós e nós guerrearmos contra o nosso eu, a nossa natureza carnal. Porque o grande ponto de partida aqui, meu irmão, é a luz da palavra. É a ciência exata da palavra, para nós guerrearmos contra a nossa vontade. E quando a vontade vier, e ela vem, a vontade do corpo vem, porque o corpo está vivo. A alma está viva, mas você só vai combater os desejos da alma e a tua vontade carnal com a essência da palavra, com o conhecimento da verdade e a compreensão dessa verdade. Porque essa verdade vai te dar poder para lutar contra a morte. Porque a palavra diz, Jesus dizendo, garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então, esse poder de Deus, que é a revelação da palavra, que é a palavra revelada a teu espírito, não basta entender, mas compreender. A revelação é compreender o que você entendeu. Esta compreensão é o poder que o Espírito Santo tem para guerrear contra a morte.
Não tem mais esperança. Quantos são os casamentos que não tem mais esperança de solução? Já se separam. Está amarrado esse nome de Jesus. Jesus veio consertar os caquinhos, veio juntar os caquinhos, veio ajuntar, veio resolver, veio unir. Então não vamos pegar essa ideia de deu um problema no casamento, tem que separar. Isso é coisa de demônio, não é de Deus. Contudo, tem situações de traições, aí é outras coisas. Então, o poder de Deus em nós é a espada que o Espírito Santo tem para guerrear a nosso favor e nos libertar dos costumes, das tradições, da mentira, da ganância, da soberba. São tantas as coisas carnais que o Espírito Santo vai nos libertar, que nós precisamos compreender, ler, entender, compreender e cada dia se libertar. Mas sem... Eu não estou contando aqui de ir na casa de Deus, que tem que ir. Aos domingos, os meus amados irmãos pregam na igreja para quê? Junto ali com o corpo de Cristo, amando, respeitando e ajudando o pastor, o Espírito Santo opera em todo mundo e liberta, sai do mundo feliz de lá. Mas aqui nesse canal, irmão, nós somos usados por Deus no esclarecimento da palavra e de fé. Porque aqui é fé, irmão. Aqui é fé no Filho de Deus. Aqui é fé em Jesus de Nazaré. Aqui é fé no Filho de Deus, através do seu Santo Espírito, à luz da palavra e na batalha. Ir para batalha. Primeiro em mim. Tem que estar em mim o que eu estou falando. Aleluia. Primeiro tem que operar em mim. Para eu ter testemunho verdadeiro da causa que eu estou defendendo. Porque se eu não tiver testemunho, se eu não tiver vencido o meu eu carnal, eu não sou o testemunho do que eu prego. Você vai ver, porque muitas são as pessoas que pregam Jesus, mas por trás de tudo isso, os seus holofotes é na riqueza. Nada contra a riqueza, mas a gente está falando do ponto de vista de Cristo Jesus, o Senhor, que sofreu na cruz para trazer para nós a luz da palavra. A palavra de Jesus Cristo é a espada do Espírito Santo, é a luz que brilha nas minhas trevas e eu posso ver as obras das trevas. E isto me dá, eu vendo, eu sou responsável em melhorar. Quando Jesus diz, olha, para, eu tenho que parar. Quando Jesus fala, avança, eu tenho que avançar. Quando Jesus diz, faz isso para mim, eu tenho que fazer, porque eu fazendo para Jesus ali, é uma obra que Jesus faz na minha vida. Porque a obra, aquilo que eu faço de bom, é o que eu espero para mim. Eu não preciso pedir, eu vou fazer, mas faz para mim, eu não preciso pedir. Porque Deus é ciência exata. Na medida que você faz para alguém, você está fazendo para Jesus. Ele mesmo diz isso. Quando vocês fazem isso para os pequeninos, está fazendo para mim. Então Jesus sabe que na tua necessidade Ele vai suprir. Irmão, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê e passa a ver. Então não espere ver nada para fazer. Faça-o. Faça-o. Com humildade, simplicidade, crendo nesta palavra que diz, antes que alguém morra, vai ver o poder de Deus vindo com... vai vir o reino de Deus vindo com poder. Para que serve o poder? Sabe aquelas pessoas, aquelas situações das quais você não venceram? É para isso o poder de Deus. Sabe essa enfermidade que te atormenta? É para isso o poder de Deus. Sabe essa dor de cabeça, essa enxaqueca, esse câncer de próstata, de seio, que tu não vence? É para esse o poder de Deus. Mas você tem que ter atitude. Você precisa ter uma atitude digna. Você precisa ter uma atitude de vir buscar a Deus. No dia que não tem culto, pega a Bíblia, vai falar com Deus. Não estou entendendo, irmão, não estou compreendendo. Procura compreender, procura o homem de Deus, a mulher de Deus, procura conselhos pastorais para ele te explicar o significado e você torna assim uma bênção. Agora tem que dar ouvido ao Espírito Santo. Não basta ficar dentro de casa dizendo que é de Deus. E porém você está dentro da tua casa, dentro da tua Jerusalém, dentro do teu porto seguro, achando que as coisas vão melhorar. Não vai não. Deus vai te chamar, mas tu não vir, vai ficar lá. Então, participe do corpo de Cristo, da casa de oração. Seja alguém que vai vir ajudar, inteirar, vai vir sarar as feridas, vai fazer parte de um corpo santo, virtuoso, que vai para cima, que agrega.
Porque eu sei que o poder de Deus na minha vida me conserta. Aleluia. Eu sei que o poder de Deus na minha vida acerta tudo que está torto. Sara as feridas. Me lava. Lava a minha consciência. Lava os meus olhos com o colírio da vida. Lava a minha boca, purifica. Me faz uma nova pessoa. Então o poder de Deus em mim é para eu usar em prol, primeiro de mim mesmo, na questão de limpeza mental, espiritual, ser um corpo santo, a boca pura. E uma vez que Deus me faz essa obra, eu tenho que fazer essa obra nas demais pessoas. Mas essa consciência santa eu só vou ter quando eu compreender o que eu entendo. Não é entendendo que Deus faz a obra, não é. Contudo, importa entender, porque a compreensão vem do que você entende. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a importância de você compreender aquilo que Deus falou na tua vida? Porque na medida que você compreende, você vai com o Espírito Santo, vai te levando para um lado e para outro, e não vai ficar só no em torno de você. Você não vai ser o centro da atenção no sentido tudo para você e nada para os outros. Não, você vai crescendo com Jesus. Você vai andando com Jesus. Ele faz para você, você faz para Jesus, para o outro. E assim vai. É mão dupla, irmão. O Evangelho é lindo, glorioso, maravilhoso, porque é a vida de Cristo. Ele disse, eis que hoje vos dou vida e morte. Escolhe. Então, muitas suas pessoas dentro da igreja do Senhor, irmão, pastor, bispo, apóstolo, são muitos, que escolhem a morte. Como assim escolhe a morte? Está servindo a Deus? Servir a Deus não é o título de vida. Não. Servir a Deus não quer dizer que eu estou vivo. Eu posso servir a Deus 1 hora, 2 horas, e dali por diante eu vou para a carnalidade. Não quer dizer que eu tenho vida. Servir a Deus é viver a palavra de Deus, porque a maior obra do Espírito Santo na terra é você. A maior obra de Deus não é o que Deus faz através da tua vida, mas é o que Deus faz na tua vida. Essa é a maior obra de Deus. Porque a obra que Deus faz, Ele zela. Por que que o Espírito Santo sempre separa os seus? Não anda no caminho dos pecadores. Não senta na roda dos que escarnecem. Por quê? Porque Deus fez a obra desse povo. A Bíblia está aí, para todos nós cristãos, católicos, espíritas, etc. A pergunta aqui é, eu li a Bíblia 10 vezes, eu já vi irmão dizer que já viu a Bíblia 8, 9, 10 vezes. E se corrompeu. Então não é entender, achar que está servindo a Jesus, que é isso, aquilo. Não, isso não quer dizer nada, porque quem tem boca, quem tem pé, louva a Deus. Isso não traz salvação, não traz convencimento. Mas viver a palavra, sim. Porque aí é o título, é o selo do Espírito Santo que está na pessoa. Amém, Jesus? Louvado seja Deus.